Pois bem, para fazer esse balanço da Operação Aglomera Não nesse final de semana aqui em Matão, estou aqui com o William de Gaetano, secretário de Administração, Fazenda e Controle Interno. William, muitos estabelecimentos visitados, muitas aglomerações ainda, né? E todas elas geraram multas que totalizaram aí pelo menos 8 multas lavradas aqui pelo seu departamento nesse final de semana, fora as multas que foram aplicadas pela Polícia Militar, né? Isso mesmo, Esteves. Nós continuamos intenso as fiscalizações nos finais de semana, durante a semana. Então, fiscalização 24 horas, 7 dias por semana, né? Aos finais de semana nós intensificamos, como já é de praxe, a população já assimilou isso. Então, nesse final de semana tivemos muitas denúncias e muitas vistorias em estabelecimentos. E muitos deles, 8, né, como você anunciou, identificamos irregularidades e eles foram autuados, ou seja, foram multados por estar em descumprimento com as regras da lei municipal ou do Plano São Paulo. Então agora esses estabelecimentos vão sofrer essa punição justamente por estar ou descumprindo horário, lotação, né? Ou tudo junto. Ou tudo junto, né? Concomitante. Então assim, apesar dos números terem melhorado, conforme foi anunciado recentemente pelos órgãos de saúde da cidade, a vacinação tem ampliado, ainda estamos em pandemia, ainda há uma taxa muito grande de contaminação e ainda há necessidade de tomarmos cuidado, de manter as regras sanitárias, os afastamentos, o limite, né, de lotação dos locais, porque ainda não terminou a pandemia. Então ainda aquilo que eu sempre falo, ainda não é momento de afrouxar, ainda é o momento da gente se resguardar, está no finalzinho, a gente está caminhando para um desfecho dessa história, está aumentando a vacinação, né? Semana passada a Matão recebeu mais de 10 mil doses, já aplicou uma grande quantidade, continua aplicando, agora a gente está vacinando a faixa economicamente ativa, como se diz, né, acima dos 30 anos. Então, mas mesmo assim, continua-se a necessidade de manter os distanciamentos e todas as regras que todo mundo já conhece. Agora, William, a lei municipal que previa esse endurecimento, né, das regras, ela foi extinta ontem, né? Como é que fica agora a partir do momento em que essa lei não foi reeditada? A lei municipal ela foi feita com uma validade de 30 dias. Então, ela foi publicada dia 25/6, ela valia até 25/7. Então, nesse período, foi aquele momento que nós vimos um aumento de casos, muitas mortes, a iminência de faltar vagas, né, ou mesmo remédios para o cuidado do coronavírus, né, tratar a pessoa que está com coronavírus, e também ainda não tinha uma quantidade grande de vacina chegando. Pois bem, nesse período de um mês, nós percebemos que a lei surtiu efeito, as pessoas respeitaram, e aqueles que desrespeitaram foram multados, né, obviamente. Teve sim a redução de algumas quantidades, alguns números relacionados à morte e doença, e chegou vacina, começou a chegar mais vacina, né? Então nós entendemos, assim como a região também, você pode ver que na região está acontecendo isso, aquelas medidas mais rígidas adotadas por um período surtiu o efeito necessário e agora ela terminou. Então ontem foi o último dia daquelas medidas mais rígidas, porém, eu quero deixar muito claro aqui para todos que nos assistem, que continua a fiscalização todos os dias, aos finais de semana, de noite. Não tem aquelas regras da lei municipal, mas existe o Plano São Paulo, que também tem normativos para multas, normativos para fechamento de estabelecimento, limites de capacidade. Então agora a Prefeitura de Matão, assim como na nossa região, volta a aplicar integralmente o Plano São Paulo. Agora, William, a população, né, ou parte dela não pode entender isso como um recado de que liberou geral, né? Não. De forma alguma, não liberou geral, continuamos num período de pandemia. O que aconteceu é o seguinte, nós precisamos, em um determinado momento, fazer um break ali, né, fazer uma coisa mais rígida, porque a gente precisava brecar, conseguimos isso com a lei, agora a gente volta a aplicar, como a gente já vinha vindo dentro desses últimos 1 ano e meio praticamente, utilizando o Plano São Paulo. E, obviamente, se for necessário, não hesitaremos em propor um novo projeto de lei que endureça caso necessário. Só que agora nós percebemos, Esteves, que o Plano São Paulo ele é o suficiente, né, ele e as multas que ele autoriza nós aplicarmos, é o suficiente para o momento que enfrentamos. Tem essa projeção de vir vacina, começou a chegar mais vacina. A ideia é que nos próximos 2 meses, pelo menos acima de 12 anos de idade, todo mundo já tenha tomado pelo menos a primeira dose. Então já há projeção das voltas à aula no dia 2. Então assim, nós percebemos que aos poucos as coisas vão voltando. Então agora o Plano São Paulo é o suficiente para atender a nossa demanda. Resumidamente, o que ele prevê?
Ele prevê os distanciamentos, ele prevê, por exemplo, que você pode ter os estabelecimentos abertos com capacidade de 60%, ele prevê, por exemplo, a necessidade, a obrigatoriedade do uso de máscara, do uso de álcool em gel. Então, assim, aquele conjunto de regras que a população já está acostumado. Então, limitação de acesso ao supermercado, limitação de acessos em bares e restaurantes, autoriza a abertura de igrejas, templos religiosos, atividades culturais, esportivas. Então, assim, todo aquele regramento que nós tínhamos volta a funcionar a partir de hoje. Reforçando o toque de recolher, fica restrito a que horário? Hoje o Plano São Paulo estabelece das 23 às 5 da manhã, né? Isso não foi alterado ainda. Obviamente que pode ter, nos próximos dias, alguma reedição de uma nova portaria do governo do estado, então a gente está atento para poder seguir. Então, o que tiver no Plano São Paulo, agora nós voltamos a aplicar em Matão.